prazer estar aqui novamente com vocês para gravar nossa segunda aula da disciplina Gestão de Processos, ok? O que vamos estudar, né? O que vamos analisar nessa segunda aula? A gente vai falar um pouco sobre o ciclo do PDCA, ok? A manutenção e melhoria de processos, a dimensão humana da gestão de processos, ok? Vamos também analisar um pouco a identidade com o trabalho, ok? A relevância do trabalho em equipe, que é muito importante, e as principais características de uma equipe, e também os tipos de equipe no processo, ok? Professora, o que é o famoso ciclo PDCA que a senhora fala tanto? Então, pessoal, o ciclo PDCA é um método interativo de gestão de 4 passos fundamentais, certo? Utilizado para o controle e melhoria contínua de processos e produtos. É também conhecido como ciclo ou roda de Deming, ok? O que significa PDCA? Vocês vão ver que o P significa planejar, o D significa executar e o C verificar. E o A, agir corretamente, ou seja, a ação é a padronização, ok? O que a gente vai falar agora sobre as etapas do planejamento, certo? Nesta fase, são definidos os objetivos de cada processo, até chegar ao produto, ou seja, ao serviço final, requerido pelo cliente, levando em consideração a política da empresa, pois sabemos que cada empresa tem a sua política, ok? As 3 etapas básicas que eu vou citar para vocês, que vamos trabalhar bastante em sala de aula, etapas do planejamento, etapas da organização e etapas do controle. Quais são as etapas do planejamento, professora? Então, as etapas do planejamento são constituídas de 4 etapas. A primeira é a identificação do grupo ou do serviço, certo? A segunda é a identificação do cliente. A terceira, identificação dos requisitos do cliente. E a 4ª etapa do planejamento é caracterizada pela transformação dos requisitos do cliente em especificações, ok? A outra etapa é a etapa da organização, que são apenas 3 passos. A definição dos elementos do processo, estabelecimento de medições necessárias e a terceira é a determinação da capacidade do processo. Já a etapa do controle é caracterizada pela avaliação dos resultados do processo. Assim também como passa pela avaliação na etapa do controle, existe também a reciclagem do processo, ok? Então, vimos as 3 etapas, ok? Etapa do planejamento, etapa da organização e etapa do controle. Agora, a gente vai falar um pouco sobre manutenção e melhoria de processos, ok? Tem um autor que eu gosto muito de trabalhar com ele, chamado Campos, certo? Ele diz que em uma organização que é administrada na filosofia do controle da qualidade, são conduzidos 3 tipos de ação gerencial. Quais são esses 3 tipos, professora? Campos relata que são planejamento da qualidade, que é estabelecimento de novos padrões de trabalho, certo? Baseado nas necessidades das pessoas. Ok? O outro ponto que ele aborda é a manutenção da qualidade. O que seria essa manutenção da qualidade? É a garantia, pessoal, do cumprimento dos padrões de trabalho para manter estáveis as características do produto ou do serviço, garantindo assim a satisfação totalmente das pessoas, ok? Já o outro ponto é a melhoria da qualidade. Certo? A gente tem que estar buscando sempre uma melhoria, ou seja, a melhoria tem que ser contínua dos padrões de trabalho, certo? Para satisfazer cada vez mais as pessoas. A dimensão humana da gestão de processos, ok? Agora a gente vai falar um pouco sobre a dimensão humana da gestão de processos. A gestão de processos traz desafios inéditos em termos de complexidade, já que é, por exemplo, relativamente simples explicar a liderança de tarefa, mas é muito mais difícil tornar explícita a liderança de processo, certo? Além disso, na ausência da hierarquia, o pessoal precisa se organizar para garantir o andamento do processo.
E dentro das dimensões, sabemos que existem as dimensões físicas, as dimensões humanas e a dimensão informacional, ok? E processos organizacionais são atividades coordenadas que envolvem um complexo de pessoas, procedimentos, recursos, informações e tecnologias. É um fenômeno dinâmico que depende do engajamento dos membros da organização e de diversas variáveis do ambiente, ok? Agora, a gente vai falar um pouco sobre a identidade com o trabalho, certo? Durante a padronização de processos organizacionais, é primordial oferecer uma atenção especial às equipes, certo? Elas precisam perceber que o processo também vai beneficiá-las. Para que isso seja percebido, ok? Aposte na qualificação continuada dos times, né? Ou seja, das equipes que vocês estão trabalhando, certo? As capacidades técnicas delas, analíticas e gerenciais devem ser contempladas para que o trabalho aconteça de forma plena, certo? Outra área que merece um olhar cuidadoso é a da inovação, certo? Não basta padronizar os processos, é preciso criar na equipe o hábito de perceber muitas possibilidades na mesma tarefa. Uma dica para vocês é estar fazendo cursos relacionados a essa área, incentivam que o grupo se mantenha sempre criativo, certo? Incentivo, competitivo, e isso vai gerar um bom trabalho, rendimento, o trabalho vai ter um rendimento, certo? Agora, seguindo o roteiro da nossa aula, a gente vai para o trabalho em equipe. Trabalho em equipe é essencial para a obtenção de bons resultados em qualquer organização, certo? Estimular a comunicação e o bom relacionamento entre os colaboradores pode fazer total diferença em uma empresa. Para que o trabalho em equipe ocorra eficazmente, é necessário que se desenvolvam novas competências. Eu trabalho em equipe, então eu tenho que ter conhecimentos, eu tenho que ter habilidades, assim também como eu tenho que ter atitude, certo? A classificação mais comum define os seguintes tipos de equipe como círculos de controle de qualidade, equipes de melhoria, equipes de projeto, certo? Então, o trabalho em equipe é essencial no meio corporativo. Como desenvolver um produto ou oferecer o serviço normalmente envolve um leque enorme de especialidades e setores, é essencial que todos trabalhem em conjunto. Funciona de uma mesma maneira que o time esportivo. Cada um se especializou em uma função. Para que a equipe funcione bem, é preciso que todos se dediquem à sua especialidade, colaborando sem atropelar o trabalho dos seus companheiros. A diferença de pensamento e visão entre pessoas distintas é fundamental para uma resolução de problemas eficientes. Quanto mais perspectivas uma equipe tiver sobre um único problema, mais fácil é encontrar a melhor solução possível. Vocês vão ver no slide um exemplozinho que eu vou colocar. Uma pessoa vai, pleitear uma vaga de emprego, certo? E lá a pessoa que está cadastrando ele no currículo, na plataforma, seja lá onde for, pergunta: como se sente trabalhando em equipe? Aí ele logo responde: bom, desde que não tenha gente dando palpite, me sinto muito bem. E aí a gente vai refletir em sala de aula. Eu conto com vocês. O próximo ponto é o papel do gerente de processo, certo? Quem é esse ser humano dentro das empresas, gerente de processo? Pois bem, minha gente, gerente de processo, ela é quem colhe as informações sobre como funcionam os processos das unidades de negócios, propõe projetos de melhoria. O gerente de processo ele busca, junto a tecnologias de informação, as ferramentas adequadas e coordena como deve ser implementado o projeto e colocado em prática junto aos colaboradores, certo? O papel do gerente de processos está caracterizado pela direção, pela gerência, supervisão e a operação. Cada característica da direção, da gerência, supervisão e operação
a gente vai ver em sala de aula detalhadamente, ok? Obrigada, pessoal, pela atenção da nossa segunda aula, certo? Já já a gente volta com a terceira aula e conto com todos vocês. Obrigada.